Vamos lá, meus amigos, ó, explicando um termo técnico hoje, preclusão. A gente ouve muito ali, ou lê muito na CLT, sob pena de preclusão, sob pena de preclusão. Exemplo, lá na liquidação de sentença está falando o seguinte, você tem que se apresentar manifestação no prazo de 8 dias sob pena de preclusão. A União tem 10 dias para apresentar impugnação ou manifestação sob pena de preclusão. O que é preclusão e quais são as espécies que eu tenho que saber para a prova? Então vamos lá, ó. Preclusão, eu vou anotar para vocês o seguinte, que é a perda da possibilidade de realização de um ato processual. Então, quando você ouvir falar em preclusão, saiba que você perdeu a possibilidade de realizar um ato processual. Então, lá na liquidação de sentença, você foi intimado para em 8 dias apresentar os cálculos, a sua impugnação, a sua manifestação, sob pena de preclusão. O que o legislador está falando? Bruno, ou você apresenta a sua impugnação em relação aos cálculos nesses 8 dias, ou você nunca mais vai poder apresentar. Você nunca mais vai poder discutir cálculos. Porque, vejam, se eu não apresento naquele prazo, há a perda desta possibilidade. Qual a perda? A perda da possibilidade de discutir cálculos, de impugnar cálculos, ok? Então essa é a ideia, perda da possibilidade de realização de um ato processual. Só que nós temos algumas espécies. A mais comum é a temporal, que eu falei agora para vocês, nesse meu exemplo eu utilizei a preclusão temporal. Por que o Bruno perdeu essa possibilidade de apresentar a manifestação em relação aos cálculos? Porque ele perdeu o tempo, o prazo, ele não se manifestou no prazo, no tempo ideal. Então a perda dessa possibilidade decorre da perda do prazo, depende da perda do tempo para a realização daquele ato processual. E aqui eu vou puxar artigo 223 do CPC. O artigo 223 do CPC vai dizer que perdendo o prazo, automaticamente você perde a possibilidade de realizá-lo, mas há uma justa causa, uma exceção, há uma possibilidade de você alegar justa causa. Então vejam, ó, uma coisa, o Bruno perdeu o prazo porque contou errado, porque esqueceu, já era. Outra coisa é o Bruno ter perdido o prazo porque estava internado. Teve alguma doença grave, algum acidente grave, estava internado. Pô, aí é diferente, aí o Bruno tem uma justa causa, o Bruno tem um justo motivo que ele pode alegar nos termos do artigo 226 do CPC, sim. Então vejam, o Bruno perdeu o prazo, houve preclusão, mas ela vai ser relevada, ela não vai ser aplicada se o Bruno demonstrar a ocorrência de um justo motivo, de uma justa causa, ok? Então, primeira ideia ali, preclusão temporal, a exceção, eu deixo de aplicar esta preclusão, essa perda, porque houve um justo motivo, uma justa causa, ok? Depois, vamos lá, temos a preclusão lógica. O que é a preclusão lógica? Você perde a possibilidade, é sempre a mesma coisa o início, hein? Você perde a possibilidade de realizar um ato processual por ter realizado outro em sentido contrário. Então vai na ideia de lógica. Não é lógico você falar sim e na sequência não. Não é lógico. Então vejam, eu perdi a possibilidade de realizar um ato processual porque realizei um outro ato em sentido contrário. É aquela história de cumprir a decisão e querer recorrer. Não. Se você cumpre a decisão, você perde a possibilidade de recorrer, porque você concordou com ela. Decisão judicial, tem aquela máxima, não, decisão judicial não se discute, cumpra. Não, muito pelo contrário. Se você cumpre a decisão é porque você concorda com ela, você não vai poder recorrer. Se eu cumpro é porque eu estou concordando. Se eu recorro é porque eu estou discordando. Olha que são atos ilógicos, são atos contrários um ao outro, ok? Então veja, essa seria a preclusão
lógica, a realização de atos contrários, antagônicos, ilógicos, ok? Depois, eu tenho aqui preclusão consumativa. O que é a preclusão consumativa? Você perdeu a possibilidade de realizar um ato processual porque você já o realizou. Você já consumou aquele ato. Então, o que está acontecendo aqui? Você tinha 8 dias para interpor um recurso. Aí, no 5º dia, você interpôs. Então, dos 8 dias que você tinha, no 5º dia, você interpôs. Daqui a pouco, rapaz, esqueci de falar disso, daquele outro. Será que eu posso complementar o meu recurso? Não. Será que eu posso interpor outro recurso? Não, porque você já consumou o ato. Você não pode apresentar outro recurso, você não pode interpor outro recurso. A partir do momento que você realiza o ato processual, que você consuma o ato processual, você perde a possibilidade de realizá-lo novamente. É igual defesa, contestação, apresentou a contestação. Caraca, eu queria complementar. Não pode complementar. Você perdeu a possibilidade porque você já realizou o ato. Essa que é a consumativa. A preclusão máxima nós chamamos da coisa julgada. Preclusão máxima aqui é a coisa julgada. Quando você não pode mais realizar ato naquele processo, quando você não pode mais discutir nada naquele processo. Houve formação da coisa julgada, é a preclusão máxima. Não discute, não realiza mais ato naquele processo. Ok, meus amigos? Então aqui está o nosso primeiro termo técnico, preclusão. Espero que tenham gostado. Daqui a pouquinho eu volto com mais. Um abração.